Vamos ao vivo para Salvador, vamos ao vivo conversar com Lícia Fontenelle, participando com a gente aqui nesta edição do Poder Expresso, trazendo informações em primeira mão. Ela está na frente da Igreja do Ouro. Lícia, seja bem-vinda, atualiza para a gente. Qual é o cenário que você encontra aí? Olá, muito boa tarde para você e para todos. Pois é, olha, a gente segue falando aqui, né, do Centro Histórico de Salvador. Essa aqui é a Igreja de São Francisco, onde tudo aconteceu na tarde desta quarta-feira, né? Infelizmente, essa tragédia aí, né, que pegou a todos de surpresa, uma pessoa que acabou morta e outras 5 que ficaram feridas, né? A informação é que essa pessoa que morreu, a identidade já foi confirmada, inclusive, pela polícia, né? O nome dela é Giulia, ela tem 26 anos e era moradora de São Paulo, natural de Ribeirão Preto. Infelizmente, estava dentro da igreja no momento em que tudo aconteceu, né? Ela estava visitando aqui a Igreja do Ouro, que é uma igreja que é muito conhecida aqui na Bahia, né? E bastante visitada também por turistas, pessoas que vêm também para acompanhar a missa aqui. Infelizmente, tudo isso aconteceu durante o início da tarde de hoje. Uma força-tarefa foi montada, inclusive, a gente vê ali na porta da igreja que já tem lá dizendo que foi interditada, né? A Defesa Civil de Salvador fez a interdição do local, isso porque ainda há um risco de um novo desabamento, né? A estrutura do teto, ela acabou desabando, foi no momento em que essas pessoas estavam lá dentro e aí elas acabaram atingidas, 5 ficaram feridas, né? A gente não tem informações sobre o estado de saúde, a gravidade dessas pessoas, mas uma, infelizmente, acabou não resistindo a esses ferimentos. Essa mulher acabou morrendo. A informação é que era uma turista de São Paulo que estava aqui acompanhada de outros amigos. Inclusive, os amigos ficaram bastante aflitos, né, querendo saber informações, se todos estavam bem ou não. E aí a gente vê, né, que dentro da igreja, a gente vê o cenário de destruição, né? A parte do teto que tinha madeira, né, acabou desabando tudo. O cenário dentro da igreja realmente chama a atenção porque é um cenário de destruição. A gente está falando de uma igreja que é muito antiga aqui na Bahia, uma igreja datada do século XVIII, né? A gente vê aqui que é uma igreja antiga, que era tombada também e que infelizmente, segundo informações de populares, né, já vinha passando por alguns problemas, né? Inclusive um desses problemas estruturais que a igreja vinha enfrentando fez com que a parte direita, logo ali atrás, fosse interditada. Parte ali da igreja, então, teria sido interditada. Vou me aproximar aqui, ó, para a gente tentar conversar aqui, ó. Sóstenes Macedo, por favor, é o diretor da Defesa Civil aqui de Salvador. Vamos tentar conversar com ele, porque ele esteve durante toda a tarde à frente desses trabalhos. E aí eu vou pedir, Sóstenes, para você explicar um pouquinho para a gente, porque a gente está ao vivo aqui para o Jornal de Brasília, para você explicar um pouco para a gente sobre esses trabalhos, né? Como é que está agora lá dentro, foi isolado, foi interditado, né? Explica um pouco para a gente. Então, após o primeiro momento em que fizemos o isolamento da área, as equipes tanto da Defesa Civil de Salvador, como também do Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica, Polícia Civil, a Prefeitura Bairro, enfim, todos que estavam aqui nessa primeira etapa da operação, como também o SAMU, que fez a retirada das vítimas que aqui sofreram algum tipo de arranhão ou outras condições de risco, fizeram esse primeiro momento. Na sequência disso, a turma do DPT chega também no ambiente para poder fazer a análise e fazer também a retirada do corpo. Nesse momento agora, a igreja está isolada, está embargada pela Defesa Civil e pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é responsável por essa matéria aqui na nossa cidade, a SEDUR. E agora, tanto o DPT, que é o Departamento de Polícia Técnica, que faz a perícia do episódio, quanto a perícia da Polícia Federal, por ser uma edificação tombada, estão realizando esses estudos nesse momento. Sóstenes, a gente tem imagens, né, da parte de dentro da igreja, o cenário chama muito a atenção, como que ficou bastante destruído, né? O que você pode falar para a gente sobre essa parte que acabou desabando? Toda a parte da nave, da área central, ela tombou. Então, é um forro de madeira, certamente rompeu em algum ponto. Na sequência disso, deve ter buscado todo o restante da estrutura para a parte de baixo da igreja. Então, toda essa estrutura ela veio ao chão
e infelizmente atingiu uma pessoa. A gente já estava conversando com algumas pessoas aqui, né? Pessoas que trabalham, pessoas que frequentam aqui a igreja, e foi uma reclamação comum de muita gente que a gente escutou aqui sobre as condições que a igreja já estava, inclusive pessoas apontando que já tinha inclusive rachaduras aqui na igreja. A Defesa Civil acompanhava esse cenário. Como é que estava isso? Não havia nenhum tipo de indicativo nesse sentido. Tá? Então, até o presente momento, o risco presumível, obviamente, por se tratar de uma edificação secular, há uma necessidade de um acompanhamento constante, mas risco iminente em nenhum momento foi apontado nas vistorias últimas que foram feitas em meados de 2023, se enxergou a possibilidade de ruptura de parte da estrutura dessa igreja, como em outras localidades que nós fazemos as vistorias e que, porventura, ao enxergar o risco, nós notificamos. Então, o que ocorreu efetivamente de que deve ter rompido parte desta, trazendo toda a estrutura para baixo. Só para a gente finalizar, como é que ficam os trabalhos daqui para frente? Né? Fechada a igreja, a gente faz o isolamento integral dela agora, junto com a CEDUM. Há risco de novo desabamento? Olha, perceba, rompeu parte do forro em que não tinha apontado um cenário como esse em outrora. Então, é claro que agora chama atenção e todo outro espaço que tenha também esse mesmo tipo de forro é motivo de preocupação. Então, por esse motivo, ela foi toda isolada até agora que o IPHAN possa dar o seu parecer de como é que vai desdobrar as operações daqui por diante. Então não está descartado que podem sim acontecer novos desabamentos. Obviamente, né? Porque se a gente tinha na área central uma aparente segurança e houve essa ruptura, o que impede de acontecer em outros locais. Ok, agradeço pelas informações. Esse aqui é Sóstenes Macedo, ele é diretor da Defesa Civil aqui de Salvador, que esteve durante toda a tarde, né, aqui à frente dos trabalhos. A gente ainda acompanhando, tem movimentação da Polícia Militar, Polícia Civil, que também está realizando a investigação, inclusive, como eu falei, vítima já identificada, né, graças a esse trabalho também da polícia, perícia que foi feita aqui no local, a igreja então interditada, e a gente segue acompanhando aqui, porque é um cenário que realmente chama atenção, muita gente que veio aqui acompanhar, né, inclusive pessoas que costumam frequentar, falaram que estavam tristes com toda essa situação, né, que era uma perca muito grande acontecer isso com a igreja e principalmente por causa dessa turista, né, essa pessoa que estava visitando aqui no momento em que tudo aconteceu e que infelizmente acabou morrendo. A gente segue então acompanhando. Qualquer novo detalhe eu posso voltar a falar com vocês ao vivo, trazer novas informações. Por enquanto, esse é o cenário, a igreja interditada, trabalho do Corpo de Bombeiros já concluído, né, confirmado então uma pessoa morta e outras 5 que ficaram feridas. Não temos detalhes sobre o estado de saúde dessas vítimas, viu? Volto aí com vocês.